dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação de jogos digitais 1, certo? Nossa aula de número... Boa pergunta. Teoricamente 3, né? Já não sei se realmente é a 3 ou não. Creio que sim. Muito bem. Onde que nós paramos na nossa última aula? Nós começamos a ver, de fato, a programar em Python, certo? Agora vocês finalmente têm as máquinas. Primeiro de tudo, vamos abrir lá o nosso Visual Studio. O de vocês vai estar algo similar com isso, certo? Ah, professor, não está aparecendo aqui os meus arquivos da aula de ontem. Está aparecendo outros arquivos. O que você faz? Você vem em Arquivo, aqui em cima. Você vai descer até Fechar pasta. Ele vai aparecer algo assim. E agora você vai abrir a sua pasta e procurar a pasta que nós criamos ontem. 2A Python. E está aqui o nosso conteúdo da aula de ontem, certo? O que nós tínhamos visto na aula de ontem? Deixa eu até abrir. Bonitão. Cadê você? Aqui. O que nós vimos na aula de ontem? Nós vimos o que é Python, a linguagem Python, certo? Nós vimos aonde utilizar Python. E nós configuramos o nosso ambiente de trabalho, certo? Além disso, nós vimos a primeira ideia da linguagem, que é a ideia de uma variável. O que é uma variável mesmo? A variável é uma caixa onde eu vou guardar um dado, um valor, uma informação. Tem um dado, tem um valor, tem uma informação, guardo em uma variável. Como que eu faço isso? Nome da variável, seguido do sinal de igual, o valor que eu vou guardar na variável. Por exemplo, ontem eu criei essa variável cura poção, certo? Não fica salvo o número da escola? Como não, Vitor? O que aconteceu com eles? O que acontece com eles? Tá, Tá, eu vou ter que conversar com o responsável do laboratório, porque não é possível, tá? Tem que ficar, a gente vai ter que criar um projeto ao longo do curso aqui, esses arquivos vão ter que ficar. Por enquanto, o que vocês podem fazer? Esta pasta que vocês criaram, que vocês perderam no caso, criem de volta. E no final da aula, o que vocês fazem? Vocês vão lá no explorador, certo? Vocês vão até a pasta de vocês e vocês vão ter que criar um arquivo zip, vão ter que compactar ele, certo? E esse arquivo zip você coloca, por exemplo, no teu Google Drive. Você tem um espaço lá no teu @escola, porque a gente precisa desses arquivos. Por enquanto, o que eu vou fazer? Eu consigo compartilhar um link que você acessa a minha pasta, certo? Esse link aqui. Deixa eu até abrir ele. Se a gente abrir esse link no Chrome, deixa eu pegar um Chrome aqui. Como é que funciona este link? Você espera um segundinho carregar. Repare, é o Visual Studio na web, Visual Studio na web. Né? Por que nós não utilizamos ele em vez de fazer essa instalação toda? Porque ele não tem todas as funcionalidades, infelizmente. E vai aparecer essa mensagem para você. Como é que você quer se juntar a uma sessão colaborativa? Você vai escolher a terceira opção
continuar na web, continuing in web. Ele vai perguntar como é que você quer logar, certo? Você vai dizer que você quer continuar como anônimo. E aqui em cima vai aparecer um campo para você digitar o vosso nome. Digite o vosso nome. E dê um Enter. Espera carregar. E voilá. Você consegue ver agora todo o conteúdo da minha pasta, todos os meus arquivos. Você consegue navegar pelo código, copiar o código e por aí vai. Beleza? Utilize então isso aqui, por favor. Já temos lá o Matheus, por exemplo. Perfeito. Muito bem. Então, ontem nós criamos várias variáveis, certo? Cura poção que está recebendo esse 35, preço da armadura que está recebendo esse 125,89, nome espada que recebe essa espada Vorpal e por aí vai. São todas variáveis. O que mais que nós vimos com relação a variáveis? Que existe uma série de regras e uma série de convenções na hora de dar nome para uma variável. A primeira convenção que nós vimos é o quê? Nome de variável deve ser sempre em letra minúscula. Todas as letras. Se o nome consistir de várias palavras, tem que ser separado por sublinhado. Isso é um padrão conhecido como snake case. Por exemplo, cura poção, preço armadura, nome espada, certo? Todos eles seguem essa regra. Vamos dar mais um. Certo? Tudo minúsculo. É composto por mais de uma palavra? É. Então, eu separei por sublinhado. Vimos ainda que o nome das nossas variáveis devem ser o mais descritível possível, não seja preguiçoso. Não use A e B, use altura, largura, preço de poção e por aí vai. Nós não podemos utilizar símbolos especiais, certo? O único símbolo que nós podemos ter é o sublinhado, certo? Não podemos ter outros. E o nome de nossas variáveis não podem começar com números. Pode ter números desde que não no começo. Vimos ainda que para eu utilizar de uma variável, ela tem que existir primeiro. E mais, quando eu crio uma variável, eu tenho que escrever alguma coisa para ela. Por exemplo, aqui, certo? Eu tinha a vida do jogador, que valia 120 originalmente. E o jogador tomou um dano de 20. A vida do jogador ficou o quê? A própria vida do jogador menos o dano. A vida do jogador era 120, tomou 20. 120 menos 20, ficou em 100 a vida, certo? Para eu poder fazer isto aqui, esse dano obviamente tem que existir. Se não existir, vai me dar um erro. E tem que existir antes que eu utilize. Não adianta eu criar depois, certo? Não adianta eu escrever depois no código. Tem que estar antes. E eu tenho que escrever alguma coisa. Não posso fazer dessa forma ou somente isso. Isto aqui foi o que nós vimos ontem, galera. Dúvidas da aula de ontem? De ontem para hoje? O que vocês me dizem? De buenas? Perfeito. E nós começamos a ver, ainda ontem, né, os diferentes tipos de dados que nós podemos ter, certo? A variável vai armazenar sempre um dado, sempre um valor, mas esses dados têm diferentes tipos. O primeiro tipo que nós vimos é o tipo int, que são os números inteiros, seja eles positivos, negativos ou zero, né? Os números inteiros são aqueles que
não tem uma fração, não tem um valor decimal. Ah, custa 1,87. Não é inteiro. Inteiro é 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Tá? Em seguida, nós vimos os números com casas decimais. O chamado float, os números de ponto flutuante. O float, esse sim aceita fração de número. Como? Como que a gente faz uma casa decimal? Repare, é com um ponto o separador decimal. Em português, é a vírgula, certo? A questão é que Python foi criado, pensado na língua inglesa, e na língua inglesa o separador decimal é o ponto, não é a vírgula. Tá? Então, o preço da minha armadura custa 125,89. 0,89 é a fração, né, da minha unidade. Cura poção, que custa somente 35, esse cara é um valor do tipo inteiro. Em seguida, vimos ainda a string. O que é a string? É um texto, é uma sequência de caracteres. Ah, professor, o que é um caractere para o Python? Qualquer coisa que você consiga escrever com o teclado é um caractere. Uma letra é um caractere, um número é um caractere, um símbolo é um caractere, um espaço, um emoji, tudo são caracteres. Tá? Repare que a string nós criamos ela entre aspas. O Visual Studio é muito legal com a gente. Ele muda a cor aqui dependendo do tipo de dado. Ah, é um tipo de dado numérico, vai ficar com esse tom de verde. Ah, é uma string, vai ficar com essa cor de tijolo. É um booleano, vai ficar com essa cor de azul e por aí vai. Então, o nome da minha espada, que está dentro de aspas, espada Vorpal, ela é uma string, ela é um texto. Tá? Ah, professor, mas eu não coloquei. Isso aqui não é nada para o Python, isso aqui é um erro. Tem que estar dentro de aspas. Pode ser aspas duplas, pode ser aspas simples. Nós vamos ter a próxima aula somente sobre strings. Tá? Mas para o Python tanto faz. Muito bem. E, por fim, nós vimos ainda o tipo de dado booleano. O booleano ele só tem dois valores possíveis. Ou é verdadeiro ou é falso, certo? Ou é true ou é false. Não existe alternativa, certo? Ou é verdade ou não é verdade. Não existe uma meia verdade. Tá? Repare como é que eu escrevo. Verdade. Verdade em inglês. True. T maiúsculo, resto minúsculo. Falso. Falso em inglês. False. F maiúsculo, resto minúsculo. Existe ainda um tipo de dado null, um nulo, certo? Que nós vamos ver um pouco mais para frente. Ele confunde vocês a princípio, certo? Nós escrevemos ele com um none, para dizer que ele é nulo. Esses tipos de dados, galerinha. De buenas? Sem dúvidas, né? Alguém, por favor, só pergunta para o professor Boldrini que horas que ele quer que eu acabe a aula hoje. Eu acho que é o professor Boldrini, não é a professora Letícia. 8 horas? Perfeito. Vamos em frente, se não temos dúvidas. Se vocês tiverem, por favor, perguntem. Deixa eu comentar isso aqui de volta. E vamos lá. Python tem ainda uma característica com relação a tipos de dados chamados de inferência de tipo. O que significa essa característica do Python ter inferência de tipo? Que ele consegue identificar, deduzir de forma automática o tipo de dado de uma variável com base no valor que foi atribuído a ela. Como assim? Eu não preciso dizer para o Python, olhe,
preço da armadura é um float. Em algumas linguagens de programação, você precisa fazer isso. Ah, você vai ser um float, você vai ser um int, você vai ser uma string, você vai ser um booleano, você vai ser um decimal. Né? Não. Python ele é esperto bastante. Ele vai olhar aqui para o valor que está em preço de armadura e vai ver, isso aqui tem cara de ser um float. Vou trabalhar com ele como um float. E ele vai estar certo. Repare, o Visual Studio é muito legal comigo. Se eu deixo o mouse em cima de preço de armadura, ele vai me dizer o quê? Preço armadura é uma variável do tipo float. Certo? E tá certo. Eu, de fato, coloquei um float. Essa é uma característica chamada, então, de inferência de tipo. Nós não precisamos declarar de forma explícita o tipo de dado de uma variável. O Python tem ainda uma característica chamada de tipagem forte. Tipagem forte evita que operações que não fazem sentido serem executadas, certo? Como assim? Por exemplo, se eu tentar fazer uma operação matemática, fazer uma soma de tipos de dados incompatíveis, como no exemplo, vamos até fazer o exemplo. Eu tenho uma variável A que vale 10, eu tenho uma variável B que vale, dentro de aspas, 10, dentro de aspas, 0. E eu tenho uma variável C que vai ser o quê? A mais B. E eu quero exibir o valor de C. Que tipo de dados que eu tenho aqui em A e em B? Alguém sabe me dizer? Obrigado, Caleb. Deixa eu até fixar a tua mensagem. Eu não consigo fixar a tua mensagem. Fixar a minha mensagem. Valeu. Aí. Perfeito. Alguém consegue me dizer os tipos de dados aqui de A e de B? Ambos são ints, Pedro? Ou só um int? Só o primeiro, né? E o segundo, o que que é? O que que é B? Ah, tá certo. A, de fato, é um inteiro. Perfeito. B é uma string. Ah, professor, mas é um número. É um número inteiro, ainda por cima. Igual a. Sim, é um número inteiro. Um número inteiro que está dentro de aspas. Está dentro de aspas, é uma string, não importa o que seja. Certo? Vai ser trabalhado como texto. E quando eu tento fazer esta soma, é uma soma de um número com um texto. Python consegue fazer isso? Não, não consegue. Vai me dar um erro. Que tipo de erro? Um erro de tipo, um type error. O que ele me diz? Esse tipo de operação não é suportada, né, para essa edição. Não consigo fazer uma soma de um inteiro com uma string. É como se eu tentasse fazer 10 mais Batman. Faz sentido isso? Ah, quanto que é 10 mais Batman? Professor, isso é papo de louco. Isso aqui tem que internar, né? Conversa de maluco. Isto aqui quem faz, então, é a tipagem forte. Essas operações que não fazem sentido de serem executadas, certo? Ele vai levantar um erro antes disso. Tá, professor, mas eu preciso fazer essa soma de A mais B. Eu sei que B é um texto, é uma string, mas, pô, a gente consegue. Mas o conteúdo dessa string é um número, certo? É um número inteiro. A gente consegue tirar o número da string? Consegue. Nós podemos tentar, pelo menos, fazer uma conversão de tipo. Converter, ou pelo menos tentar converter, um tipo de dado para outro. Isso aqui em inglês é chamado de fazer um cast, certo? Por exemplo, aqui aqui. Eu tenho uma variável A que tem um inteiro, uma variável B que tem
uma string, só que é uma string composta por um número inteiro, né? O que eu posso fazer? Eu posso utilizar uma função int para converter este b para um inteiro, por exemplo. Como que vou fazer isso? Vou pegar a e vou somar com b convertido para inteiro. Int, abre parênteses, e lá dentro do parênteses eu coloco quem eu quero converter, no caso b. Tá? Vamos fazer aqui então. Quando nós falamos de função, e nós vamos falar mais sobre função mais para frente, nós sempre abrimos e fechamos parênteses. Este print que eu estou dando aqui, e eu dei algumas outras vezes no código, ele é o quê? Ele é uma função também, certo? Função você sempre abre e fecha parênteses, mesmo que você não passe nada lá dentro. E vamos tentar rodar esse código. E deu certo, certo? O 10 com este 10 convertido para inteiro é uma soma de números, uma soma de inteiros. 10 mais 10, 20. Está aqui o resultado do 20 que eu mandei aparecer com esta função print. Tranquilo até aqui, né, pessoal? Alguma dúvida? O que vocês me dizem? Não? Perfeito. Se vocês tiverem dúvidas, me falem, não esperem perguntar. Só que eu posso fazer uma outra soma aqui. Ué, professor, como assim? Em vez de fazer uma soma de inteiros, eu poderia fazer uma soma de strings, uma soma de textos. Uma concatenação de textos. Ah, é? Como é que vai ficar? Vamos fazer um teste. Vou converter A para string. E vai ser uma junção de textos. Eu vou ter um 0 com um 0. O resultado vai ser o quê? 1, 0, 1, 0. Ah, mas era esse 10 convertido para string com Batman. Vai ficar o quê? 10 Batman. Nós juntamos, nós concatenamos os textos às strings. Repare que nem sempre é possível fazer uma conversão de tipo, tá? Por exemplo, eu tenho esta variável A que tem o quê? Esta string, vovó foi à feira. E eu vou tentar tirar o número inteiro de vovó foi à feira. É possível? Não, isso é papo de louco. Como é que eu vou tirar um número daquela frase? Vai me dar um erro, certo? Que tipo de erro? Um erro de valor, um value error. Eu não consigo tirar um número inteiro disso aqui, né? Papo de louco. Às vezes, o Python faz conversões de tipo de forma automática, de forma implícita para a gente, tá? Isso é só para saber que ocorre, não precisa se preocupar com isso. E nós finalmente chegamos aqui, onde nós vamos falar da ideia deste print, certo? Quando eu quero exibir algo, seja um texto, seja um número, no terminal para o usuário, nós utilizamos uma função chamada print, tá? Ah, professor, o que é uma função? Nós vamos ter uma aula somente sobre funções lá para frente, certo? Mas já dando uma adiantada, uma função é um conjunto de código, um bloco de código, que, ou por ser muito repetitivo, por nós utilizarmos ele muitas vezes, ou por ser muito extenso, nós isolamos ele, nós deixamos eles contidos dentro de uma função. E quando nós precisamos daquele bloco de código, nós chamamos o nome da função. Por exemplo, aqui nesse meu código, eu estou dando print uma vez, duas, três, 4 vezes. Só que
A lógica para fazer o print, para o que eu passar aqui ser exibido no terminal para o usuário, eu te garanto que consome mais de uma linha de código, certo? Como esse conteúdo para criar o print ele está isolado, eu chamo somente o nome da função, em vez de colocar, sei lá, 5, 10, 15 linhas 4 vezes. Eu coloco uma linha somente 4 vezes agora. Isso aqui é a ideia de uma função, dando uma resumida básica. Falamos de função, lembre, vai ser sempre o nome da função, abre e fecha parênteses, mesmo que você não coloque nada lá dentro. Tá? Cada chamada de um print vai exibir o conteúdo para mim no terminal em uma nova linha. O nosso print ainda, ele pode ser composto de várias partes, cada parte separada por vírgula. Por exemplo, vamos dar um print. Vou fazer uma string, um texto. Você tomou, vírgula, 15, vírgula, pontos de dano. E quando eu dou play, você tomou 15 pontos de dano. Repare, a vírgula foi substituída por um espaço. Ela foi ignorada, tá? Não mostrou, obviamente, as aspas, ficou separado, né? Ficou aqui uma coisa só. Você tomou 15 pontos de dano. Isso é possível, isso é possível. Mais interessante para nós agora é uma outra função para solicitar informações para o usuário via terminal. E repare, nós não somos o usuário, nós somos os programadores. Eu estou dizendo, vamos solicitar alguma coisa para o usuário. Né? Solicite um número para o usuário. Você não vai digitar este número no código. Vai ser via terminal. E como é que eu recebo uma informação via terminal, então? Com uma função chamada input. A função input, eu posso passar, inclusive, um texto dentro dela. Digite seu nome. E repare, o código vai ficar esperando até o usuário digitar e dar Enter. Carlos. Dê um Enter, aí o código segue em frente. Só que tem um detalhe. Legal. Consegui pegar a informação via input. Mas eu queria mostrar uma mensagem aqui com o nome do usuário. Vou fazer um print aqui. Dá uma mensagem, usuário cadastrado. E aqui eu quero exibir o nome dele. Só que tem um detalhe, né? Aonde que eu guardei esse nome? Eu não guardei. Eu não guardei essa informação do usuário, que o usuário me passou. Aonde que eu guardo informações no Python, pessoal? O nome do usuário é um dado, é um valor. Aonde que eu guardo um dado, um valor? Alguém sabe me dizer? Alguém se arrisca? Tem um dado, tem um valor. Aonde que eu guardo esse dado? Aonde que eu guardo este valor? Em uma variável, perfeito, Frank. Eu vou chamar aqui nome e usuário. Nome, essa minha variável, nome do usuário, vai receber o valor deste input, o retorno deste input. O que o usuário digitar para mim vai ficar guardado aqui nesta variável. E daí eu vou dar um print. Usuário cadastrado, vírgula, o nome da minha variável, nome usuário.
E vamos rodar. Digite seu nome. Carlos. Usuário cadastrado. E tá aqui o Carlos, tá aqui o que o usuário digitou. Repare que isso não está no código. O usuário poderia ter digitado o nome que quisesse. Digite seu nome, Frank. Usuário cadastrado, Frank. Certo? Lembre, pessoal, temos um dado, temos um valor, sempre temos que guardar esse dado, esse valor, e guardamos aonde? Em uma variável. Só que agora eu vou pedir uma outra informação. Eu vou pedir aqui pedir um número. Digite um número. E eu vou dar print no dobro desse número. Esse número multiplicado por 2. Digite um número. 6. 6 vezes 2, 12, certo? 66. Ué. O que aconteceu? Vamos multiplicar por 3. Digite um número. 6. 666. Ué. O que está correndo de problema aqui? O detalhe é que o input, o que o usuário digitar via terminal, sempre vai vir como uma string. Ah, mas eu não quero trabalhar com uma string, eu quero trabalhar como se fosse um número. Ora, nós já aprendemos a fazer a conversão de tipo. Vamos converter todo este input, por exemplo, para um int. Int, abre parênteses, coloco todo o input lá, fecha parênteses. E vamos rodar. Digite o número 6. 6 vezes 3, 18. E agora ele mostrou de forma correta para mim. Agora ele trabalhou, de fato, como número. Até então ele trabalhava como texto. Ele estava repetindo o texto 3 vezes. Não, eu não quero repetir um texto 3 vezes. Eu quero multiplicar um número por 3. Beleza? No mais, meus bons caros, infelizmente já está na nossa hora. Fiquem de olho, pessoal, que até esse final de semana eu vou postar uma lista de exercícios para vocês no sala de aula, para vocês resolverem até o dia 21 de agosto do mês que começa amanhã, tá? Essa lista vale 3 pontos para vocês. No mais, é isso. Nos vemos semana que vem. Semana que vem? Calma aí. Semana que vem, nada. Nós nos vemos amanhã, certo? Em análise para de sistemas. Então, ficamos por aí. Até amanhã, então, meus caros. Falou!